Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. E o tema que vos trazemos hoje toca num ponto sensível, diria até crítico, da maturidade de qualquer organização comercial, ou seja, o limite da chamada base de dados. Hoje o debate sobre a gestão da base de dados não se pode dissociar de uma reflexão mais profunda sobre o papel de todo o modelo estratégico e o papel em específico das pessoas, dos profissionais e do próprio CRM. Porque se olharmos para o passado, bem, o limite da base de dados era humano e empírico. Um vendedor, por mais brilhante que fosse, só conseguia acompanhar um número restrito de clientes. Bem, neste momento, dessa forma, sobre essa perspectiva, a situação mantém-se. Mas, portanto, então e tudo o resto? Então e aquelas milhares de entidades que esse vendedor foi conhecendo ao longo dos anos? Bem, nesse passado perdia-se em fichas, em memórias que o vendedor deixava de ter, ou em agendas, muitas vezes em papel, que ficavam esquecidas em alguma prateleira. Bem, mas hoje o limite é outro, tem que ser outro. É um limite que diríamos é organizacional, é estratégico, é aí que está o limite. Ou seja, depende inteiramente de como a empresa gera, estrutura e valoriza a informação que possui. E, portanto, nós, no modelo de referência, o nosso modelo Sales and Leadership Compromissos, propomos uma leitura evolutiva disto. Ou seja, o verdadeiro limite não pode estar na capacidade de contacto do vendedor, mas na qualidade com que essa gestão, diríamos, humana, digital, é feita. Como é que se organiza e interpreta todas as relações que são criadas por esse vendedor na sua empresa. Portanto, imaginem, pensem aqui comigo, um vendedor, mesmo que experiente, como é lógico que tem um alcance finito, talvez umas 400, 500 entidades, com quem poderá conseguir manter uma relação ativa, diríamos que é o seu campo de influência. Contudo, a base de dados dele é muito mais vasta. Se estivermos a falar de um vendedor com alguns anos de casa, bem, podemos estar a falar de 2.000 entidades, 5.000 entidades ou até mais acumuladas ao longo desses anos. Portanto, vamos ver aqui, por exemplo, um exemplo prático daqueles que vemos muitas vezes nos nossos diagnósticos que fazemos em muitas empresas. Diríamos que uma empresa com 4 ou 5 vendedores, imaginem que na carteira temos atualmente 45 clientes que estão em negócio. Portanto, o foco total dos vendedores e da empresa é nesses negócios que estão em curso. Há ali uma presença diária na comunicação, há um foco diário de todos os profissionais nesta fatia, chamemos-lhe assim, de clientes, 45. Mas depois a empresa tem 39.000 entidades no CRM, eventualmente sem um acompanhamento estruturado, sem uma identificação de potencial de negócio. Portanto, são 39.000 entidades, mais ou menos numa zona, diríamos, cinzenta. É um imenso património relacional, mas que está ali adormecido. E, portanto, é aqui que entra uma questão fundamental que muitas vezes nos escapa, a noção de ciclo e da dinâmica do tempo. Ou seja, no mercado automóvel, como é lógico, e não só, noutros mercados também, o cliente que está hoje à espera de levantar a sua viatura ou de que está ainda a negociar, ainda nem sequer decidiu, bem, a comunicação com esse cliente é intensa, portanto é o agora. Mas depois de levantar o carro ou de receber o seu serviço, a intensidade da relação ela muda. Esse cliente vai precisar com certeza de uma manutenção, algum serviço num futuro relativamente próximo e num futuro mais longínquo, uma nova possibilidade de entrada em negócio. Portanto, vivemos relações de ciclo longo. Existe aqui uma díade estratégica, diríamos, importante, temos que trabalhar no presente e temos também que trabalhar para o negócio futuro, no negócio no presente e para o negócio futuro. O grande erro, se pudermos dizer, é acharmos que a entrega é o produto, é o fim. Muitas vezes é o fim da relação mesmo ativa, quando deveria ser apenas o início de uma nova fase de acompanhamento. Portanto, este modelo estratégico que alicerça a sustentabilidade da empresa obriga-nos a trabalhar todos os clientes do ciclo de forma estruturada e não tanto aqueles que estão agora quentes. Portanto, são esses, mas também todos os outros que vamos conhecendo ao longo do tempo.
Neste contexto, o CRM deixa de ser aquela ferramenta administrativa chata e passa a ser, diríamos, a estrutura cognitiva da empresa, ou o sistema nervoso da empresa. Portanto, é o espaço onde a memória dos profissionais, a memória humana, se funde com a memória digital. Mas para gerir isto tudo, precisamos também de para gerir isto e para permitir que esse limite do vendedor seja amplificado, o CRM é fundamental, mas também aqui uma outra dimensão, o marketing operacional, ou o SIC, como muitas vezes chamamos, o SIC, Centro de Interação com Clientes. Portanto, o SIC permite ou potencia este aumento do limite individual do vendedor. A sua atuação é fascinante porque funciona, diríamos, em duas velocidades, ou melhor, em duas vertentes. Para uma certa dimensão da chamada base de dados, uma certa dimensão de entidades, este SIC funciona em dia com o vendedor, ou seja, o cliente mantém a sua relação com o vendedor, mas ganha aqui uma figura de retaguarda, um 2-for-1, que ajuda a organizar, que ajuda a qualificar, a identificar novidades, por exemplo, a mudança de morada, a atualização de algum dado, ou seja, a garantir que nada falha. É um trabalho de equipa. Mas a maioria, grande parte ou a maioria da base de dados, das entidades, aquelas tais milhares de entidades que nunca tiveram um rosto ou que já não encontram um rosto há muitos anos, aqui o SIC atua, pelo menos na fase inicial, com alguma autonomia ou com autonomia. É o SIC que assume a gestão, que reativa laços, que eventualmente, ou que cria novos laços que nunca foram criados ou que já estavam esquecidos. Há muitas operações que este marketing operacional fará, desde medir a satisfação do cliente depois de um serviço, depois da compra de uma viatura. Há outras operações muito fundamentais que o SIC pode e deve fazer, como, para além da qualificação de entidades, depois de qualificadas e, por exemplo, depois de identificado o potencial de negócio e por exemplo, quantos clientes nos podem vir a considerar nos próximos 6 meses, uma operação também muito importante que será, muitas vezes até antecipar ao cais, procurar antecipar os clientes que nos próximos 6 meses, 8 meses poderiam estar a entrar em negócio, antecipar para agora, procurar que eles neste momento entrem em negócio. Outras operações como a gerir ou marcar ativamente manutenções da oficina. Portanto, várias operações podem e devem ser praticadas por esta equipa de marketing operacional. Portanto, isto traduz muito a filosofia do modelo de compromissos na prática, é agir com sentido. Portanto, o limite da base de dados é também um limite da pertinência desta nossa comunicação. É que não queremos ser ruído, como é lógico, não queremos ser spam. Uma empresa que tenta falar com todos o tempo todo perde o seu bem mais precioso, que é a credibilidade. Ou seja, muitas vezes acontece, conhecemos vários exemplos destes, empresas que diríamos talvez menos maduras ou avançadas, pudermos dizer assim, têm como campanha quase única os eventos de vendas. E, portanto, depois sem uma grande estruturação, correm o risco de ligar repetidamente para os mesmos clientes e, portanto, criam o divórcio dessas pessoas em relação a eles. Por isso, a gestão deve assentar em critérios de relevância. Portanto, o CRM, adequado, diríamos, à escola, ao conhecimento de como fazer, torna-se o guardião desse equilíbrio. E, portanto, em notas finais, deixaria-vos com esta reflexão. Portanto, o verdadeiro limite da nossa base de dados não é tanto numérico, é mais cultural, é mais o limite da capacidade da nossa organização para gerar e para tratar da informação de forma humanizada. Empresas menos maduras, talvez possamos dizer assim, perdem-se facilmente nos dados e os clientes sentem isso, sentem essa desorganização e muitas vezes pior, sentem que são realmente dados, são contactos, são consumidores e não tanto pessoas que veem naquela empresa um apoio para aquele serviço que tanto necessitam. Portanto, empresas mais avançadas compreendem que esta base de dados são pessoas e é um organismo vivo, gerido, claro, de forma inteligente, como manda a escola, como mandam os conjuntos de boas práticas, de referências fundamentais da nossa classe. Portanto, o CRM e o SIC, neste modelo estratégico, onde também está, logicamente,
o ciclo de relação com clientes são pontes entre a técnica, a ética e a parte mais operacional. É onde reconhecemos que a atenção humana é finita, mas escolhemos responder-lhe com inteligência, com respeito. Portanto, aqui o apelo à inteligência, à capacidade de agir de acordo com os princípios e valores estudados, com a escola, com o modelo de compromissos, que as ferramentas estejam perfeitamente moldadas ao modelo de gestão. Portanto, fundamental essa coerência para, assim, dessa forma, transformarmos dados em relações, relações em confiança e confiança em futuro, em negócio. Obrigado por estarem desse lado. O meu nome é Pedro Gomes. Gostaríamos que subscrevessem o nosso canal, o nosso blog, para poderem estar sempre a par destas nossas reflexões tão importantes para a nossa classe de gestão de relação com o cliente e com as equipas.